A paz do Senhor Jesus, as nossas amadas irmãs de Feira de Santana. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho uma palavra vinda do céu. Eu sou o pastor Milton de Mozarlândia, Goiás. E eu estou com vocês aqui agora através da internet. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra poderosa para você. Eu não sei como você tem vivido, eu não conheço você. Mas agora, nesse momento, eu quero convidar você para ter um momento espiritual. Vocês que estão aí reunidas para esse propósito, né? Para esse momento com Deus, porque eu sei que é um momento com Deus. E eu tenho certeza que Ele está presente aí. Essa palavra nos garante isso. Essa palavra nos ensina isso. Ela diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele estaria no meio deles. Então, eu tenho certeza, vocês reuniram para orar, vocês reuniram para buscar uma palavra, vocês reuniram para conversar um pouco, para dialogar sobre as coisas espirituais, sobre a família. Eu tenho certeza, Deus, o Espírito Santo, Ele está presente no meio de vocês. Então, ainda com distância, né? Eu sempre falo aqui na igreja que às vezes a gente traz uma palavra até para quem a gente não vê, né? Você está aí em Feira de Santana e eu em Goiás, mas escuta o que eu vou dizer para você aqui agora pela fé. Você tem fé? Você crê no nome de Jesus? Ainda à distância, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai alcançar você, que o Espírito Santo vai falar no seu coração, que Ele vai edificar a sua vida, e que esse momento que nós estamos aqui, ele seja para edificação espiritual, que você saia renovada desse momento, que você saia produzindo, que você saia edificada, que você saia com a marca de Cristo, que você saia com posicionamento espiritual. Você que é esposa, você que é mãe, você que é mulher, que você saia daqui com a direção do Espírito Santo para a sua vida e para a sua família. Quero trazer uma palavra para você. O nosso tempo é pouco, mas eu quero trazer uma palavra espiritual. E por que eu falo uma palavra espiritual? Porque aquilo que é retirado da palavra, da Bíblia, é espiritual. Se eu estivesse aqui, escuta, para falar com você sobre mim, você não seria edificado. Se eu estivesse aqui para falar sobre as paredes desse templo que eu estou aqui agora em Mozarlândia, você não seria edificado. Se eu estivesse aqui agora para falar de um político ou de qualquer outra coisa, você não seria edificado. Mas eu tenho certeza que você será edificado. Você mulher, você será edificada. Por quê? Porque eu estou aqui para falar do Espírito Santo. Eu estou aqui para falar direcionado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui hoje para te convidar, você, a escolher aquilo que jamais será retirado de você, para escolher a melhor parte, para escolher o Evangelho, para escolher a presença de Deus, para escolher a presença do Espírito Santo, e para ser tocada, direcionada, impulsionada, para ser alimentada por essa palavra que diz o salmista no Salmo 119. Você sabe o que diz lá? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aqui, ó, tantas pessoas andando sem direção, tantas pessoas vivendo em um caminho paralelo, vamos dizer assim. Quantas pessoas vivendo distante, e Deus está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você quer ouvir? Vou te contar uma história. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de 2 mulheres. E aqui nesse momento comigo aqui, reunido através desse vídeo, não tem 2 mulheres reunidas. Não, tem várias aqui que vão fazer a diferença dentro dessa cidade, vão fazer a diferença em Feira de Santana, e em todos os lugares que chegarem esse vídeo, vão fazer a diferença. Mas a Bíblia diz que Jesus entra na casa de 2 mulheres, uma chamava Marta e uma chamava Maria. Você quer ver a diferença de posicionamento? Porque o posicionamento na nossa vida, meus amados, minhas amadas, faz a diferença. Você sabia disso?
Esses dias eu vi um livro, que o título do livro era O Poder da Mulher de Oração, ou seja, posicionamento. A gente vê na Bíblia a mulher cananeia atrás de Jesus e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, a minha filha está em casa endemoniada. Ela insiste, os discípulos mandam que ela para, mas ela tem um posicionamento e ela insiste em clamar a Jesus. Jesus para e resolve a situação dela. Posicionamento. Agora você quer ver? Jesus entra na casa de Marta e Maria e há dois posicionamentos. A Bíblia diz que Maria vai para os pés de Jesus. Ela vai para os pés de Jesus ouvir a sua palavra. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus ensinava, todas as palavras que vinha de Jesus, Maria ouvia e colocava no coração. Marta cuidava dos afazeres da casa, que também tem que ser cuidado, mas ela colocou isso como prioridade. Eu quero falar sobre isso, prioridade. A Bíblia diz que Marta cuidava das coisas da casa, e a Bíblia diz que ela vendo Maria aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Marta vira e fala: Senhor, manda Maria vir me ajudar com as coisas da casa, porque desde o momento que o Senhor entrou aqui, ela está aos seus pés, ouvindo o que o Senhor fala. A Bíblia diz que Jesus vira e fala: Marta, por que você está tão afadigada? Por quê? Eis que Maria escolheu, escuta, a melhor parte, que nunca lhe será tirada. Meu amado, Marta escolheu as coisas dessa vida primeiro, Maria escolheu as coisas espirituais primeiro. Marta escolheu aquilo que é passageiro, Maria escolheu aquilo que é eterno. Marta escolheu aquilo que pode satisfazer o exterior, Maria escolheu aquilo que transforma, muda, renova o interior. A gente deve deixar de fazer as nossas obrigações cotidianas? Não, principalmente mulher, que eu sempre falo que mulher é o dia todo trabalhando, né? Cuida de filhos, cuida de casa, cuida disso, cuida daquilo, e é uma luta constante. Eu te falo que a minha esposa fez uma cirurgia uma vez, e eu falei para ela assim, falei: meu bem, quando você fazer a cirurgia, você pode ficar tranquila, eu vou assumir essa casa, vou cuidar de tudo aqui, vou lavar roupa, vou lavar vasilha, vou cuidar dos filhos, pode ficar tranquila que eu vou assumir. E ela cuida de nós, inclusive de mim, há 22 anos. E a minha esposa fez uma cirurgia e eu assumi a casa, e ela já tinha 22 anos que estava cuidando de nós todos, né? E com uma semana que eu estava cuidando da casa, eu saí para caçar uma diarista, porque eu já estava morto de cansado. Isso mostra o quê? A força da mulher, a garra que a mulher tem, vamos dizer assim, a mulher é forte. Às vezes ela é tida como fraca, mas ela é forte. Agora escuta, meu amado, se ela é forte para as coisas seculares da vida, como cuidar de uma casa, como cuidar de uma família, imagina a força que você, mulher, você, imagina a força que você pode ter na presença de Deus. Imagina a força que você pode ter quando você se posiciona nessa palavra. Imagina a força que você pode ter quando você é alicerçada nessa palavra. Imagina. Então, meu amado e minha amada, você quer ter um lar abençoado? Você quer produzir? Você quer crescer? Você quer fazer a diferença na sua cidade? Você quer saber como
como lidar realmente com a sua família, aprender a ser uma esposa segundo a palavra, aprender a ser uma mãe segundo a palavra, aprender como orar, como falar com Deus. Esteja priorizando, esteja na presença de Jesus. Não seja como Marta. Escuta, qual foi o erro de Marta aqui nessa palavra? Foi cuidar das coisas da casa? Não, não foi. Mas o erro de Marta foi priorizar primeiro as coisas dessa vida. Jesus presente e ela priorizando as coisas dessa vida. E eu quero convidar você para priorizar o espiritual, para viver o espiritual, para viver o sobrenatural de Deus, para estar no sobrenatural de Deus, para entrar não somente naquilo que é terreno, ou viver somente aquilo que é terreno, ou somente aquilo que é material. Não, eu quero te convidar para viver o espiritual de Deus, para viver aquilo que faz a diferença na sua vida. Você sabe por quê, meu amado? A casa vai ficar para trás, a cozinha para arrumar vai ficar para trás. Tudo é passageiro, não é? Tudo é passageiro. Mas aquilo que vem daqui, ó, palavra, aquilo que vem daqui permanece para sempre. Seja Maria, tenha atitude de Maria. Mas qual atitude, pastor? De estar na presença de Cristo, de ouvir a palavra de Cristo, de ser e ter como prioridade a palavra de Jesus para a sua vida. É isso que Deus tem para você. Quer ser uma mulher forte? Aqui está escrito aqui na palavra, o que Jesus disse? A Bíblia diz que Marta estava ansiosa, né, com as coisas dessa vida. Jesus disse o quê? Por que andais ansiosos com as coisas dessa vida? Não vedes as aves do céu? Vosso Pai as alimenta. Aí ele disse: mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Com isso Jesus não está dizendo: olha, deixa de trabalhar, deixa de cuidar, deixa de fazer. Não, você não vai deixar de cuidar da sua vida secular, você não vai deixar de cuidar da sua família, você não vai deixar de cuidar da sua casa, você não vai. Mas você vai ter uma primícia na sua vida. É ter uma primícia na sua vida. Eu estou te convidando para ter uma primícia na sua vida. O Evangelho, a presença do Espírito Santo, Cristo como base de salvação, e a palavra como bússola, como guia para você. O trabalho é digno, mas a Bíblia diz assim, ó, escuta, Salmo 128 fala: bem-aventurado o homem. Quando fala, a Bíblia fala homem, está falando totalidade de ser humano, homem, mulher, todos, a palavra enquadra todos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Primeira coisa, temor a Deus, que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí você quer ver? O trabalho é digno, quer ver? Pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Então, cuidar da casa, da família, trabalhar é dignidade. Mas o que Deus está dizendo aqui? Você tem que ter a presença dEle, a palavra dEle como prioridade. Que essa palavra possa ter edificado você, mulher. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. E que você aí agora, em Feira de Santana, você, mulher abençoada nessa cidade, e que vai fazer a diferença, e que a partir de agora vai falar: a partir de hoje eu vou escolher a melhor parte, que é Cristo Jesus e a palavra dele para a minha vida. Que você seja abençoada em o nome de Jesus. E obrigado pelo prazer
e alegria de trazer essa palavra aqui para você, de tão longe, mas com todo o prazer, com toda a gratificação, que é pregar o Evangelho de Jesus. Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo.